Muito bom dia, ou boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu sou a professora Maria Alice, fiquei com um soluço quando fui me apresentar e vou trabalhar com vocês a correção do simulado, começando com a questão 11 de raciocínio lógico para prefeitura de Triunfo, agente administrativo. Então, bora pessoal, questão 11, o que nós temos? Considere as sentenças simples apresentadas. Eu tenho um P e tenho um Q. Ele diz, podemos afirmar então que a única proposição composta verdadeira é... Eu comecei assim com uma questão difícil. Uma questão, como diríamos, embananada. O que eu preciso fazer? Ele me diz que o meu P é 5 é par. Pessoal, quando nós temos proposições com informações matemáticas, sou eu quem tenho que julgar se é verdadeiro ou falso. Aqui a gente olha para o conteúdo. 5 é par, isso é falso, então o meu P é falso. E o meu Q? O meu Q ele diz que 7 é primo, isso é verdade. Ser primo é ser divisível por 1 e por ele mesmo. O 7 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então o meu Q é verdadeiro. Com base nisso, ele quer saber quais das proposições compostas... Ah, tá bom, desculpa. Eu sempre esqueço de dar o... Não? Calma aí, pessoal. Já vou voltar aqui. Só tenho que dar o Ctrl F. Ctrl. Ctrl L, não Ctrl F. Prontinho. Agora sim. Voltando para a questão 11. A partir disso, nós temos que descobrir qual entre as proposições compostas é verdadeira. Olha a letra A. O que a gente tem? Eu tenho sei somente se é P, então Q. Agora eu sei o valor do P. O meu P é... falso. E o meu Q é verdadeiro com a bicondicional. Regra, isso é 100% tabela verdade. Quando eu tenho a bicondicional e as proposições são diferentes, lembra da regrinha do espelho, ó. Vai imagem, volta imagem. Para estar tudo certo, ninguém ter bebido além da conta, as duas sempre têm que ser iguais. Quando elas são diferentes, imagina, ó, o F se olha no espelho e vê o V. Tem problema. Isso é falso. Então, não pode ser a letra A. Vamos para a letra B. Vou testar todas com vocês. Aí a gente já recorda a tabela verdade. A letra B eu tenho a negação do P condicional à negação do Q. O meu P é falso, negado é o contrário, é verdadeiro. O meu Q é verdadeiro, como é negado, é falso. E a Vera Fischer é falsa. Também não é a letra B. Vamos para a letra C. Eu tenho P ou não Q. O meu P é falso, ou o meu Q é verdadeiro, mas como ele está negado, é o contrário, falso. Falso ou falso, o resultado é falso. Também não é a letra C. Jesus, coragem. Vamos para a letra D. Nem precisa, porque aqui a letra D, o meu conectivo é o E. Quando eu tenho E, se um for falso, o resultado é falso. E eu sei que o meu P é falso. Nem precisa fazer até o fim. Portanto, agora tem que dar certo a letra E. Eu tenho não P ou Q. Vamos lá. O não P, se o P é falso, o não P, o P negado, é verdadeiro. Não precisa fazer o resto. Porque quando o meu conectivo é o OU, se eu tiver uma proposição verdadeira, basta para que o meu resultado seja verdadeiro. Foi sofrido e foi suado, mas conseguimos chegar à resposta do 11, o que me leva à alternativa letra E. Eu acho que eu nem vou marcar aqui, porque cada vez que eu apago, ele some. Então, questão 11, letra E. 12, o que eu tenho? Considere a afirmação. Se passei no exame, então estudei muito e não fiquei nervoso. Do ponto de vista lógico, uma afirmação, olha o que eu tenho, equivalente.
Perfeito. Se nós temos equivalência, que está no teu edital, e que eu boto minha mão no fogo, que vai cair uma questão quase igual a 12, vai mudar o texto, mas vai ser de equivalência ou de negação da condicional. Aposto que vocês quiserem, porque vai cair. O que eu tenho que lembrar? Falou em equivalência, olha para o conectivo. Quem é o conectivo? Ó, o se então. Equivalência da condicional são as duas regrinhas que a gente aprendeu. Vamos escrever e aplicar a regrinha. Quem é a minha primeira proposição? O meu P é passei no exame. E o meu Q? Estudei muito. E eu tenho mais uma, ó, eu tenho mais um conectivo, o E, o meu R, que é, o meu R é fiquei nervoso, ele negado é não fiquei nervoso. Vamos escrever e achar a equivalência. Se, falou no se, ó, se passei no exame, P, então, pluft, falou então, é o outro lado da condicional. Estudei muito, parabéns, e não fiquei nervoso. Equivalência da condicional, eu tenho duas possibilidades. Olha para as alternativas, olha, a maioria começa com C. C, C. Então, é muito provável que seja qual das possibilidades de equivalência? Aquela na qual eu mantenho a condicional e nego ambas e troco o lado. Troco o lado, nega ambas. O que está depois, isso daqui é o que está por segundo e esse daqui é o que está por primeiro, né? A gente troca. O que está depois, vem para antes. Então, quem vem para o início é o Q e não R. E quem está antes passa a ser depois da condicional. P. Lembrando, a negação é o que tem que acontecer. Para eu ter a equivalência, eu vou só mudar a cor, que eu acho que fica melhor. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que está em azul é a regrinha. Equivalência da condicional é eu mantenho, mas troco de lugar, porque esse é o segundo e esse é o primeiro, e nego os dois lados. Aí, tudo que está aqui eu copio igual, ó, e coloco aqui. O que está aqui, eu coloco aqui. Essa é a resposta final? Não, porque a gente tem que dar uma arrumada aqui. Começa olhando para cá. Eu tenho o meu primeiro negócio para arrumar. Eu tenho uma negação de uma proposição composta. Como é que a gente faz quando tem negação de proposição composta pelo E? É o chuveirinho. Então, negação do quê? Que negado. Negação do E é o ou. Negação da negação do R. Duas negações se anulam. Negação com negação some. Fica só o R. Condicional, que não tem nada que fazer, é só a negação do P. Prontinho. Apliquei a regra. Que eu trabalho com vocês, por que aqui é o chuveirinho, todas essas coisas. Quem é... Os nossos alunos já devem ter lembrado direitinho. Agora, vamos ler. Eu tenho se, não que é o... Vamos ver aqui. Se não estudei muito... É isso, né? Se não estudei muito. Então, vamos ver a primeira. Se estudei muito, já está errado, porque é não estudei muito. Se passei no exame, então não, já corta. Passei no exame porque... Oi? Nem lê o resto. Letra D. Se não fiquei nervoso... Então, passei no exame ou estudei muito? Não. E olha para a letra E. Se fiquei nervoso ou não estudei muito, tá aqui, ó. Se fiquei nervoso ou não estudei muito.
Ele só trocou a ordem aqui, ó, não tem problema nenhum. Quando a gente tem o e e o ou, eu vou fazer, é como se eu tivesse um 2 mais 5. Se eu tenho 2 mais 5, é a mesma coisa que se eu tivesse 5 mais 2. Resultado da SESH. Eu não posso trocar esses de lugar de jeito nenhum. Mas, esses dois aqui, ó, tanto faz. Eu sou feliz e tenho amigos, ou eu tenho amigos e sou feliz, tudo a mesma coisa. Então, ele me dá a alternativa antes o R. Se fiquei nervoso, meu R, ó. Se fiquei nervoso ou não estudei muito, então não passei no exame. Não passei no exame. Pronto. 12, ficamos com a alternativa E. E agora vamos para 13. Apagando, Duni. Teve uma troca aqui nos comandos, tá dando um tilt. Nós, para apagar, é aqui. Para voltar, agora foi. 13. Seja a seguinte proposição. Existem pessoas que não acordam cedo e comem demais no almoço. A negação dessa proposição. Na questão 13, nós temos um fato muito legal, que é, eu tenho duas negações sendo cobradas aqui. Quais são as duas negações sendo cobradas? Eu tenho a negação do conectivo sendo cobrado e eu tenho a negação do quantificador. Porque ele me diz, ó, existem pessoas. Existem pessoas, existem. Quando vocês se depararem com existem, com todas, ó, com não existem, com todas, com não existem, isso são quantificadores. E quando eu tenho quantificador e o exercício me falar em negação, é uma regra. Quando eu tenho conectivo e o exercício me falar em negação, é outra regra. Quem é o quantificador aqui? O existem pessoas. Ali, ó, existem. E onde é que eu tenho o conectivo? Aqui, ó, no E. Porque não tem mais um quantificador aí. Então, são os dois tipos de negações que nós temos. Apesar que essa questão, só sabendo a negação dos quantificadores do existem, a gente já encontra a alternativa certa. Mas eu vou fazer as duas a título de curiosidade para vocês. Negações, não negociações. Nós podemos negociar também a resposta. Negações. Se eu tenho, então a gente pode ter a negação do quantificador. O que são os quantificadores? As palavras que me dão ideia de quantidade. Por exemplo, eu tenho a palavra todo. Qual é a negação do todo? O todo é o existem algum. Por que, professora? Porque a regra é, para eu negar um quantificador, a gente troca o quantificador geral, universal, pelo particular. Quando eu falo, todos os alunos são joinha, são legais. Eu falei, coloquei todo mundo, ó, eu geral. Agora, quando eu falo, alguns alunos são legais, são só alguns, eu especifiquei. E olha por que a negação dos quantificadores se dá fazendo a mudança do geral para o particular ou o contrário, do particular para o geral. Porque se eu falar, vamos imaginar que eu tenho aqui 10 alunos. Aí eu falo assim, todos são legais. Para eu negar, a nossa intuição é falar o quê? Que nenhum é legal. Não está certo. Porque basta um aluno desses 10 ser um pouquinho assim só, ou uma aluna ser chatinho, chatinha, é mentira o que eu falei. Se eu falei, todos são legais, e um não for, se algum não for, isso é mentira, é uma negação.
Por isso que a negação do geral é o particular e do particular é o geral. Dito isso, não, deixa eu acabar a explicação aqui. Eu já ia para a alternativa. Por sua vez, quando a gente tem a negação da letra B de conectivos, é quando nós temos, por exemplo, a negação do P e Q, ou a negação da condicional e assim por diante. Quando a gente tem negação de proposição composta, a regra é negação do conectivo. O que eu tenho que fazer? Se for o E, é aquele que a gente faz chuveirinho, P negado, E vira OU. Aqui, negação de conectivo, cada um com uma regra. A condicional, a negação da condicional é o telhado da casa. E segue as demais regras. Negação de quantificador, é isso. Nessa questão, eu tenho que aplicar essa, negar o conectivo, que o E vira OU, que a condicional vira E não, enfim, e tenho que negar o quantificador. Vamos lá? Juntinhos. Eu tenho primeiro o quantificador, que é existem. Existem pessoas é um quantificador geral ou particular? Particular, né? São algumas. Eu não falei todas. Para eu negar, eu tenho que ter o todos. Com base nisso, eu já vou eliminar a B, a C e a E. Apesar que a E é o não existem pessoas, é como se fosse o todos escrito de uma outra forma, tá? Então, não... Ixi. Não precisa ser só o todos. O não existem pessoas equivale a um todos. Então, a E está na jogada. As demais, não. Negação do quantificador. Vamos agora para a negação do conectivo. Depois eu vou explicar o porquê que eu falei que só com a do quantificador a gente conseguiria. Mas vamos usar as duas. Então, o conectivo é o E. Quem que eu tenho que ter? O OU. Fazer o acordam, o não acordam cedo, ligando com o comem demais no almoço. Como é que vai ficar isso? É não P e Q, vamos supor. A negação disso é P ou Q. Eu tenho que ter que a pessoa acorda cedo ou não come demais, chuveirinho. Na letra A, todas as pessoas acordam cedo ou não comem demais no almoço. Olha aí. A letra D, todas as pessoas que não acordam cedo comem demais no almoço. Onde é que está o OU? Nem tem o OU, ó. Agora sim, tem que ter o OU. Não existem pessoas que não comem no almoço. Oi, juntou tudo. Cadê o OU? Se a gente fosse olhar só pela regra do OU, a gente já chegaria à alternativa certa, que é a letra A. Negou existem pelo todas, particular para universal. O não acordam ficou o acordam. O E ficou o OU. E o comem ficou o não comem. Questão 13, letra A. E agora sim eu vou falar o porquê que só usando os conectivos, os quantificadores, também eu já eliminaria as demais e ficaria com a A. Porque o quantificador, a gente nega o quantificador e troca o verbo também. Se eu tiver todo aluno é legal, a gente nega o quantificador, trocando do todo para o particular e o é para o não é. Todo aluno é legal, fica, existe algum aluno que não é legal. Então, se a gente olhasse para o verbo e para o quantificador, a única alternativa possível é a letra A. Vários caminhos, várias estratégias, esquecendo alguma coisa e lembrando de outra, a gente chega na alternativa certa. Fechamos, vamos para 14. 3 cartas de um jogo juntas totalizam 99 pontos.
sabendo-se que a carta de menor valor tem 1/3 do valor da carta de maior valor. E que a segunda carta de maior valor tem a metade do valor da carta de maior valor. Quanto esta última vale? Nesse momento, o aluno está assim, ó. Não é labirintite, não é cachaça, é... Meu Deus, que complicado. Não é complicado. Tá, talvez seja um pouquinho. Mas isso se torna menos complicado se vocês escreverem. Habituem-se a transformar informações em expressões, que é o que está sendo posto e cobrado de vocês. A questão 14 cobra que o aluno saiba frações. O tópico 1, que é números inteiros, operações com números inteiros, conjuntos, tudo isso está englobado no 14 e ainda, isso é uma equação. Uma questão importantíssima para nós. Três cartas juntas totalizam 99 pontos. Eu não sei o valor da primeira, eu não sei o valor da segunda e eu não sei o valor da terceira. Por isso eu coloquei ABC. Juntas, somando as três, fica com 99 pontos. Primeira informação. A segunda, a carta de menor valor tem 1/3 da carta de maior valor. Então, eu vou dizer que essa daqui é a que tem o maior valor e essa é a que tem o menor. O que ele me disse? Que a carta de menor valor tem 1/3 do valor da carta de maior valor. Ele está me dizendo que o C é C dividido por 3? Não, né? O que eu fiz de errado? Não é o C dividido por 3. O C é o A dividido por 3, pessoal. Porque ele me disse assim, ó, a carta de vou ler o que está escrito. A carta de menor valor tem 1/3 da carta de maior valor. A carta de maior valor é o A. O que é 1/3? 1/3 é de 3, é dividir por 3. Se eu tenho 30 reais, eu digo, vou te dar 1/3 do que eu tenho. É o quê? É eu dar 10 reais. 1/3 é dividir por 3. Então, a minha carta C, eu não sei quanto ela vale, mas eu sei que ela vale 1/3, uma de 3 partes, ó, fração uma de 3 partes, do valor da A, que eu também não sei quanto é. Vamos para a próxima informação. A segunda carta de maior valor tem a metade do valor da maior carta. Agora vocês já entenderam. A carta segunda de maior valor, ela é a metade dividido por 2. Vou comer a metade de um bolo. Que ideia genial, vou fazer isso quando eu sair daqui. Ó, vou dividir por 2 a carta de maior valor. E a carta de maior valor é ela própria. Acabou. Agora, ele quer saber quanto a última, quer dizer, quanto a carta de maior valor, vale. Soma. Eu tenho que somar o A com mais o meio, com mais A sobre 3, sabendo... Opa, não tem esse mais não. Sabendo que tudo isso junto resulta em 99. Podemos fazer de uma forma, unir em uma só e depois passar para o outro lado. Eu prefiro, quando eu tenho frações e uma igualdade, isso vale sempre, sempre. Que vocês tiverem frações e uma igualdade, o que a gente faz? A gente torna todos os números frações, números, letras, tudo se transforma numa fração. Quem não tem nada tem 1 e a gente tira o MMC. Quem é o MMC entre o 1, o 2, o 3 e o 1? É o 6. Como é uma soma, a gente divide pelos de baixo e multiplica pelos de cima. Por isso, vai ficar
6 dividido por 1, 6. 6 vezes A, 6A mais 6 dividido por 2, 3. 3 vezes A, 3A mais 6 dividido por 3, 2. 2 vezes A, 2A. Igual a 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 99 vai dar 6 vezes 99 dá 594. Fez isso, não esquece dele, tá? 6 dividido por 1, 6 vezes 99, que às vezes a gente vem até aqui e coloca o 99. Fez isso, tirou dos dois lados, esse é o momento que a gente manda o denominador pastar, esse é o momento que a gente corta, é aqui. Agora, eu fiz o quê? Fiquei só com uma equação. 6As com mais 3As com mais 2As, eu fico com 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11As igual a 594. Eu quero saber só quem é o A. Eu vou fazer o 594 dividido por 11, que vai me levar ao valor de 54 e, portanto, a alternativa D. Por isso, galera, 14, letra D. 15, apagando, descendo, 15. Sabe-se que a razão das canetas contidas em uma caixa é de 2 canetas azuis para 5 canetas pretas. Se houver 48 canetas azuis, quantas canetas haverá no total? A questão 15. Caiu isso na tua prova. Lembrem-se, as questões falam conosco. Eu acho estranho falar conosco, mas também no português eu não posso falar falam com nós. Então, as questões falam conosco. O que elas falam conosco? Olha aqui, ó. Razão, criatura. Se caiu razão na tua prova, é razão, proporção. Lembra? É a fraçãozinha. Vamos colocar isso em informações. Ou melhor, vamos colocar isso em uma razão e uma proporção. A razão, o que é razão? Razão é divisão. A razão. Falou em razão na tua prova, é divisão. A razão das canetas contidas em uma caixa é 2 azuis para 5 pretas. Então, ele está me dizendo que eu tenho 2 canetas azuis para cada 5 pretas, ok? Ó, a razão das canetas azuis é cada bloquinho, cada estojo, não sei se ele fala estojo, não. Um total de quantas canetas a gente tem aqui, ó? Quando eu tenho 7 canetas, dessas 7 canetas eu vou ter 5 pretas e 2 azuis. Pergunta valendo o meu bolo que eu vou comer quando eu sair daqui, porque eu fiquei com vontade antes. Valendo o meu bolo, eu quero saber. Quando ele me diz que a razão é 2 para 5, significa que ele tem 2 canetas azuis e 5 canetas pretas no estojo? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Porque isso é uma proporção. Pode ser que ele tenha 5 pretas e 2 azuis, mas pode ser que ele tenha 10 pretas e 4 azuis. Ou pode ser que ele tenha 20 azuis e 50 pretas. Eu não sei. Ele não me falou o número. Quando ele diz que é 2 para 5, quer dizer que de cada 7 eu tenho 2 azuis e 5 pretas, mas eu não sei o total. Fica muito atento a isso. Por isso que razão nada mais é que uma proporção. Ele me dá meio que um modelo aí. Agora, ele quer saber se houver 48 canetas azuis. Então, se houver 48 canetas blue, quantas haverá no total? Quantas vai ter no total? E aqui é bem fácil, né, pessoal? Porque o que aconteceu do 2 para o 48? Foi multiplicado por 24, né?
Então, o que eu tenho que saber? O total vai ter 7 vezes... Opa, 7 vezes 27 não. Vai ser 7 vezes 24. O que vai me levar ao resultado, questão 15, letra D. 168. Professora, e se eu não enxergasse tão bem que era o 24? O que eu faria se eu não soubesse que era 7 vezes 24? Aí, vocês têm que usar a regra da proporção, que eu vou mostrar agora. Então, deixa eu só anotar o valor aqui num cantinho, senão depois eu esqueço qual é a proporção, que é... Tá. Só junto que é 48 e x. Ele me fala que aqui é 48 e que aqui é o que eu quero saber. Como é que é a proporção? Proporção é 2, quando eu tenho duas azuis, no total eu tenho 7. Eu quero saber quantas... Deixa eu ver, ele me dá o... eu quero saber quantas eu vou ter no total se eu tiver 48. Proporção. Quando a gente tem proporção, que regra a gente faz? Lembram? A gente multiplica cruzado, ó. 2 vezes x, 2x. É igual a 7 vezes 48. Logo, fazendo aqui, o meu x vai ser igual a 7 vezes 48 dividido por 2. A gente pode cortar, ó, o 48 com 2. Vai chegar de igual forma no 168, letra D. 15, letra D. Bora para a questão 16. Em um aquário, o número de visitantes no mês de dezembro foi 25% superior ao número de visitantes no mês de novembro. Sabendo que no mês de dezembro o número de visitantes no aquário foi 1.500 pessoas, o que eu vou afirmar sobre novembro? Tem mais de um caminho, eu vou fazer por regra de 3, que é bem fácil e bem visível. Poderíamos fazer usando o percentual, mas pensa comigo, o que a gente tem? Eu tenho que, quando foram a esse aquário 1.500 pessoas, do número geral, esse 1.500 é o valor com aumento de 25%. O que seria sem aumento? Sem aumento, vocês concordam que é o 100%? Sim. Se o 1.500 é o total de pessoas com aumento de 25%, ele é o 125%. O exercício quer saber quantas pessoas foram em novembro, ou seja, sem esse aumento. O exercício quer saber quanto é o 100%. Fazendo a regrinha de 3, a gente fica com 1.500 vezes 100 dividido por 125. Fazendo as simplificações que nós podemos, corta, a gente chega ao valor de letra D, 1.200. Questão 16, vou marcar aqui, ó, letra D. Regra de 3. Questão 17. A questão 17 é muito, muito boa. Tomar mais uma água. Deixa eu ver o tempo. Tá, estamos ok. Dezessete. O valor de 81% é 80. Tá mal apagado pra caramba isso daqui. 81% é isso daqui, ó. Raiz do 81%. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esse porcento. Como é que eu vou calcular a raiz se eu tenho uma porcentagem? Não existe isso. Como é que eu faço para tirar esse porcento?
O porcento, eu já trabalhei em outros simulados também, a partir de agora vocês nunca mais vão olhar para o porcento só como 1%. Isso que eu vou mostrar vai ser uau, vou imaginar os aplausos mentais. Porcento, olha o que o porcento é, ó. Tchuruchuchum. Tchuruchuchum. O porcento é o quê? É dividir, ó, esse daqui é o traço de uma fração, é dividir por 100. Isso não é pegadinha, mas é literalmente o porcento significa esse traço é da divisão e essas duas bolinhas é do 100. Tanto que existe o por mil, que aí seria assim. Só não é convencional, mas existe. Então, o porcento, esse traço é a divisão e essas duas bolas quer dizer o 100. Agora, quando eu tenho 81%, agora que vocês vão olhar para a porcentagem de um jeito um pouquinho diferente, vocês vão reescrever esse número. Nada de 81%. Aqui é, ó, 81%. Pronto. Como é que a gente faz para resolver uma raiz quando eu tenho uma fração? A gente abre, porque 81% é a mesma coisa aqui. Raiz do 81 dividido pela raiz do 100. Quanto é que é a raiz do 81? Raiz quadrada. É 9. Porque 9 vezes 9 dá 81. Quanto é que é a raiz do 100? É 10. Esse é o resultado. 9 sobre 10. Vamos olhar as alternativas. Então, a letra A, 9%. O que seria o 9%? Ó, 9% é assim, ó, 9%. Deu 9%? Não, né? Deu 9 de 10. Então, a letra A não tem como ser. Como é que vai ser 9%? Professora, será que não é um zero? Mas não é 9%. Letra A. Letra B, 90%. 9 de 10. Se eu quiser transformar isso em percentual, vocês conseguem perceber que aqui é o 90%? Porque, ó, foi só multiplicado por 10. Porque aqui eu não posso falar que 9 de 10 não é uma porcentagem. Ser porcentagem é sempre ser por 100. E para esse 10 se transformar no 100, da mesma forma que a gente divide os dois por um número para simplificar, a gente também pode multiplicar para chegar a uma porcentagem. O 10 é o 10 multiplicado por 10 e o 9 multiplicado por 10. É colocar um zero aqui, ó, o que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo. Então, o 9 de 10 é a mesma coisa que 90 de 100. Eu tenho 10, mais uma comida, brigadeiros. Quando eu pego ou melhor, adorei essa fração, de 10 brigadeiros eu pego 9, é a mesma proporção que se eu tivesse 100 brigadeiros, eu pegasse 90, concordam? Sim, né? Ou então imaginem que tem 10 mesas, porque é multiplicado por 10, 10 mesas com diferentes sabores. Eu vou na primeira, eu pego, dos 10 que tem lá, eu pego 9. Eu vou na próxima, eu faço a mesma coisa. No fim das contas, eu vou ter pego 90 de 100. O que nos leva à letra B. A letra C não é, a letra D. Vou trabalhar a letra D só para explicar para vocês. Quando a gente faz 9 dividido por 10, dividir por base decimal é voltar casas. Quantos zeros eu tenho? 1. Então, eu volto uma casa. Se a minha vírgula está aqui, porque ela sempre está no fim do número, quando eu volto uma casa, fica. Então, 9 sobre 10 é 0,9, que na letra D eu tenho 0,09. Não é? E na letra E eu tenho 90. Não, não é 90, é 90%. 17, a gente fica com a letra... Nossa, então, risquei várias coisas. 17, letra B.
90%. Apagando, vamos para a questão 18. 18, 19 e 20. Só temos mais 3. Tá no tempo. Questão 18 foi a questão mais difícil pela complicação. Algumas eu peguei já das provas anteriores. A questão 18 eu elaborei para vocês e eu imagino que esteja super complicada. A resposta é fácil, mas a interpretação é dificílima. Vocês leram? Não vou ler toda a questão. Vou resumir os fatos. O que ela dizia? Que eu tinha cores disponíveis. Eu tenho 3 tonalidades de azul. Eu tenho 2 tonalidades de amarelo. E eu tenho mais 2 tonalidades de bege. São cores diferentes. Aí eu tenho que pintar uma parede, eu acho que é, né? Deixa eu ver. Eu tenho que pintar em listas, tá? Cada uma, e aí ele me diz quais são os critérios. Ele me fala assim, ó. Primeiro, eu não posso misturar as cores. Por exemplo, colocar o azul com o amarelo e gerar uma nova cor. Não. Eu tenho lá as minhas cores, eu não posso. Não posso misturar. Segunda informação. Cada faixinha que existe lá tem que ser pintada de uma dessas cores. Entendi? Todas as cores têm que ser usadas. Todas as cores que eu tenho lá, eu tenho que pintar aqui. Todas as cores têm que ser usadas. E ainda, eu não posso usar uma mesma cor em faixas diferentes. Ó. Não pode ter 2 ou mais faixas da mesma cor. Pintei uma vez, deu, termina. Com base nisso, de quantas formas diferentes eu posso pintar essa parede? Vocês ficaram na dúvida, né? Vocês sofreram, me odiaram. E agora vocês vão me odiar um pouquinho mais. Odiar no bom sentido, tá? Porque vocês vão perceber que a resolução é fácil. Sabe o que vocês têm que se dar conta? Vocês precisam perceber que, mesmo que eu tenha colocado o negócio das tonalidades diferentes, quantas cores diferentes vocês têm? Porque não importa se eu tenho o amarelo. Cores a gente tem 3, mas dentro de cada uma cor, a gente tem as tonalidades. O amarelo claro não é a mesma coisa que o amarelo escuro, são cores diferentes. Então, no total, quantas cores diferentes eu tenho? Eu tenho 3 azul, mais, 3 azul, mais 2 amarelo claro, escuro, sei lá, e mais 2 bege, bege claro e bege escuro. O que vai dar 3, 4, 5, 6, 7 cores diferentes. O exercício me fala, ó, de quantas maneiras. Quando a questão traz quantas maneiras, a questão está falando para ti. É sério, ela está literalmente falando. Esse é um problema de análise combinatória. Saber a quantidade de maneiras, formas, isso é possibilidades, isso é análise combinatória. Ok. Quando eu tenho análise combinatória e desse enunciado, o que nós temos que fazer? Vocês concordam que é pegar essas 7 cores e saber, não misturando as cores, saber de quantas formas diferentes eu posso distribuir isso? Sim, né? É eu ter 7 cores, quantas cores diferentes eu posso misturar aí? Isso é o que, pessoal? É uma permutação. Permutação de 7 elementos. Quando é uma permutação, pois eu vou explicar um pouquinho. Fatorial de 7. E o que é o fatorial de 7? É eu fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Isso também é o chamado princípio de contagem. Fazendo essas multiplicações, a gente chega na letra A, 5.040. Já para vocês entenderem o que é um pouquinho a permutação, eu vou lembrá-los
Quem assistiu às aulas do CPC comigo sabe que eu começo a aula de análise combinatória fazendo aquele blá 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 para falar para vocês, pessoal, análise combinatória, que é arranjo, permutação e combinação, vocês têm que saber sobre cada um deles a característica principal. Quando vocês têm uma permutação, eu sempre falo, é quando a gente tem, sei lá, 5 coisas e eu vou usar as 5 coisas. É o que eu chamo de misturar tudo. O misturar tudo é permutação, não tem outro. Misturar tudo é permutação. E permutação, como é que a gente faz? Faz por fatorial, que é o ponto de exclamação. Fatorial de 3, o que é? É eu fazer 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Vou dar um exemplo, o que seria o não misturar tudo. Então, misturar tudo eu vou usar um exemplo que eu bolei há bem pouquinho tempo, taquei isso na cabeça. Eu quero saber quantas fotos diferentes podem ser feitas para o cartaz com os professores do simulado. Vamos supor que a gente tenha 3 professores, que eu vou chamar de A, B e C. E que os 3 vão sair na foto. Ó, eu tenho 3 professores e os 3 vão sair na foto. De quantas maneiras, ó, quantas fotos diferentes, quantas maneiras diferentes esses professores podem ser colocados para tirar fotos. Então, eu posso ter uma foto assim, ó, com o professor A, o B no meio e o C do outro lado. Mas eu também posso ter o C no meio e o B do outro lado. É uma nova foto? Sim. O C que estava aqui passou aqui. Como é que eu posso ter ainda? Eu posso ter com o B, o A e o C, ou o B, o C e o A. Nova foto. Ou o C aqui no início, o A e o B, ou o C, o B e o A. Acabou. Com os 3 professores, todos participando, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotos diferentes. Isso é permutação. Tá aqui, ó. São 3 coisas que eu quero misturar, faço o fatorial. Se vocês tivessem se dado conta disso, que são o que ali? São 7 cores, que eu quero saber o total de formas que essa parede vai poder ficar pintada. Fatorial de 7. O que não seria uma permutação, que seria um arranjo ou combinação? É quando, vamos supor, nesse mesmo exemplo das fotos, aí o espaço é menor na apostila e só podem sair 2 professores. Quantas capas diferentes eu posso ter? Eu posso ter uma capa com o A e com o B, só tem 2, ó. Mas eu também posso ter uma capa com o A e com o C, uma nova capa. Ah, eu posso ter uma capa com o C e com o A. Ó, continua com as mesmas pessoas, só mudou o lugar. E assim por diante. Quando vocês selecionam, ou seja, quando vocês não misturam tudo, aí não é permutação. Aí esquece esse processo aqui. Aí já é uma outra regrinha, tá bom? Então, desse problema, se vocês lembrarem da permutação, o que é? Que é o misturar tudo, que quando a gente mistura tudo, é fatorial, vocês chegariam à alternativa A. E olha como eu dei essa dica para vocês. Está escrito aqui, ó. Todas as cores têm que ser misturadas. Quando vocês percebem que aqui, maneiras diferentes é análise combinatória. E quando eu coloquei que todas as cores têm que ser usadas, não tem dúvida. É o quê? Fatorial de 7. E ainda, quando eu coloquei que não poderia repetir as cores, é porque existe o fatorial com repetição, que aí a gente tem que dividir. Como não poderia usar a mesma cor mais de uma vez, não tem repetição, é o fatorial normal, sem divisão. Questão 18. Eu quero saber qual a probabilidade de hoje ser segunda-feira, considerando-se apenas os dias úteis da semana. Probabilidade é uma amiguinha, amigucha, brother, faixa, tamo junto, da
Fração. Fração. Como é que a gente faz? A fração da pizza. 1, 2, 3, tá? Como é que eu represento? Eu represento que eu comi 3/4 da pizza. Esse 3 é o que eu... Ai, meu Deus. Na probabilidade, o que vai aqui em cima, o que seria o denominador, é o que eu digo nas aulas, eu sempre falo, é o que eu quero, o que eu tenho disponível, o que me interessa. E embaixo, eu sempre coloco o total. Isso é probabilidade. Se vocês tiverem isso na cabeça, olha, metade das questões de probabilidade vocês resolvem. É uma fração que em cima se coloca o que quer, embaixo que eu tenho disponível. Então vamos entender aí, que não deixa de ser o mesmo princípio, a mesma lógica da fração. O exercício quer saber qual é a probabilidade de hoje ser segunda. Segunda é o que eu quero. No total dos dias da semana, contando os dias úteis. Quem eu quero? Eu quero que hoje seja segunda. Em um total de 5 dias, né? Na semana a gente tem 5 dias úteis. Desses 5 dias, quantos deles são segunda-feira? Até onde eu sei é um, a não ser que tenha mudado alguma coisa. Tanto tempo que a gente está aqui em estúdio, já nem sei mais se é sol, se é chuva, se estamos no inverno, no verão, o que é. Eu quero que segunda e eu tenho uma segunda só, acredito que não tenha mudado. De 5 dias, eu tenho uma. Quero uma entre 5, 1/5. Qual é a probabilidade de hoje ser segunda? 1/5. Letra A. A de alegria. Dá até para lembrar daquela música da Ivete Sangalo, né? Alegria, alegria. É a alegria que nós estamos chegando na última questão também. Apagar é aqui. Não. Agora foi. Questão 20. 20 também é difícil. Ui, adorei. Eu compliquei muito a vida de vocês. 20. Anastácia tem um jardim em forma triangular plantando mudas de flores do seguinte modo. Uma muda em um dos vértices do triângulo. 3 na segunda, 5 na terceira e 7 no fim. Ele quer saber se esse jardim tem 15 fileiras. O total de flores que a Anastácia tem. E ainda tem umas, a letra C, D e E, não é nem o valor, é as potências. Por exemplo, na letra C, 15 ao quadrado são 225. Portanto, se alguém pensou em fazer isso no braço, ele desenhando as florzinhas, gastou um dia inteiro fazendo flor. Isso é uma questão bem camuflada que cobra PA. Isso é uma progressão. Por quê? O que eu tenho? Ele me diz que o jardim, quando eu falo ele, eu quero dizer o problema, tá? Esse jardim da Anastácia tem uma flor aqui, aí tem 2, forma triangular. Aí a gente tem 3, ó. Aí a gente tem... Não, calma aí, deixa eu ver. Uma muda em um dos vértices do triângulo, 3 nas... desculpa, fiz errado, viajei, pessoal. Tô colocando flor onde é que não existe. Tá. Uma, depois tem 3, depois tem 5, e depois tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou? Não. E assim por diante, ó. Porque o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a primeira fileira, aqui eu tenho a segunda, aqui eu tenho a terceira. Estou só ilustrando o que está escrito aí. E assim por diante, até que lá no fim, eu não sei quantas flores eu tenho aqui, eu vou ter a 15ª fileira. O exercício quer saber quando eu somar todas as flores, ó. Somar esse 1 com esse 2, com esse 5, com esse 7, porque aqui é 1, 3, 5, 7. Quantas flores eu vou ter?
Oh, e agora? Quem poderá nos defender? Os macetes da professora Maria Alice. Porque o que nós aprendemos lá nas aulas? Primeiro ponto. Quando eu tenho 1, olhem para isso. 1, do 1 vai para o 3, do 3 vai para o 5, do 5 vai para o 7. Isso é ele quer saber quanto que isso vai resultar até que, não é eu chegar no 15, até que aqui assim vai ser a 15ª fileira. Essa é a primeira, essa é a segunda e assim por diante. Isso é uma PA, porque é uma progressão, ó. Eu mantenho uma razão. Qual é a minha razão? A minha razão é mais 2, ó. Mais 2. É uma PA, no qual a minha razão é mais 2 e ele quer saber o somatório. Então, quem quiser fazer, quem chegou até aí já está assim, eu sou demais, eu identifiquei. Quem fez antes, achou, fez aquela fórmula, a n é igual a 1 mais n vezes a razão, fez isso para descobrir quantas flores tinha aqui na última fileira, para aplicar a fórmula da soma, porque aí ele quer saber a soma, que aí é aquela outra fórmula, a soma da PA é a primeira mais a última, dividido por 2 vezes o número de termos. Aí colocou o 1, somou o que achou na anterior. Vocês já vão entender o porquê que eu não estou resolvendo. Dividiu por 2 e multiplicou por 15. Porque são 15 fileiras. Essas são as fórmulas. Quem não lembra, vai lá, joga no Google. Essa é para achar um termo da PA. Desculpa. E essa é para achar o somatório, que é o que eu preciso. Por que eu usei antes essa? Porque para eu achar o somatório, eu tenho que saber o valor do meu primeiro termo e do meu último. E eu não sei quantas flores tem no último. Só que se vocês se dessem conta de uma coisa que eu falei na aula para vocês, no caso, quem assistiu, quando vocês tiverem a sequência dos números ímpares, olha, o que vocês têm aqui? A sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, taranana. E for uma PA, se é a sequência dos números ímpares, é a PA, mas tem que começar do 1. Qual que é a regra? A gente eleva ao quadrado o número de termos. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Quantos termos quer dizer quantas fileiras tem? 15. Se eu quero saber o somatório de uma PA, que for a sequência dos números ímpares, é só eu elevar ao quadrado, sempre ao quadrado, tá? O número de termos. São 15, que seria o nosso N. Que se não tivesse escrito em forma de potência, isso foi uma dica que eu dei para vocês, a resposta seria 225. Quem fez usando a fórmula, tenho certeza que chegou no 225. Aí ainda ia ter que se dar conta que é a letra C, 15 ao quadrado. E meus queridos alunos, eu finalizo com vocês então a correção, mas antes disso vou deixar aqui o meu contato do Instagram para vocês me contarem se estão com muito ódio por terem feito muitos cálculos e não terem se dado conta da questão 20. O meu contato no Instagram é professora.Maria Alice com 2 As. Bom? Instagram, tá? professora.mariaalice. Certo? E agora sim, então, um prazer. Quem não me conhecia, quem já me conhece, quem já é nosso aluno, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham errado bastante coisa, para que o exercício de fazer essas questões evidencie o que vocês devem olhar com uma atenção maior e revisar. Um beijo grande a todos vocês, fiquem bem e até a próxima aula ou, enfim, uma próxima oportunidade. Bons estudos, pessoal!